Numa única noite, esse fundo publicou 3 fatos relevantes. No dia seguinte, a cota abriu em queda e fechou a R$ 85,52. Uma queda de 4,07% num só pregão. E não foi susto de mercado nervoso. Foi o mercado lendo o que estava escrito naqueles documentos. O endividamento do fundo dobrou em um trimestre. A gestora se comprometeu com quase R$ 4 bilhões em compras, quase o patrimônio inteiro. E foi aprovada uma nova emissão de cotas que pode chegar a R$ 10 bilhões. Este é o TRX11, um dos maiores fundos de tijolo da Bolsa. E a pergunta de hoje é direta. Depois dessa noite, ele ainda vale a pena? Antes da conta, entenda a máquina. O TRX11 não vive de comprar prédio para alugar no mercado aberto. Ele trabalha com 2 modelos. No primeiro, ele constrói o imóvel sob medida para uma empresa que já vai ocupar. No segundo, ele compra o imóvel de uma empresa e aluga de volta para ela mesma, no longo prazo. Nos 2 casos, o contrato é atípico. Isso quer dizer prazo longo, multa alta para sair e o inquilino preso ao aluguel mesmo em crise. 74,25% de toda a receita vem justamente desses contratos atípicos. E o prazo médio que ainda falta correr é de 13,41 anos. É renda contratada por mais de uma década. E o portfólio é grande e espalhado. São 120 imóveis em 17 estados e 59 cidades. A vacância física é de 0,5%, praticamente tudo ocupado. E os inquilinos são de primeira linha. Mercado livre nos galpões de logística. O Açaí, que responde por 16,4% da receita e que ficou de fora da recuperação judicial do grupo. Hospitais como Sírio-Libanês e Albert Einstein. E até o Hotel Emiliano, em Copacabana, num contrato atípico de 10 anos. É uma carteira que qualquer fundo gostaria de ter. Guarde esse ponto, porque é dele que nasce o outro lado da história. Vamos ao que cai na conta do cotista. Em julho, o fundo pagou 93 centavos por cota. E o resultado gerado no mês foi de 96 centavos, ou seja, ele pagou menos do que produziu. E guardou a diferença numa reserva de 57 centavos por cota. Isso é sinal de saúde. Distribuição coberta pelo caixa, com folga sobrando. A projeção da gestora é de manter o rendimento entre 90 centavos e 93 centavos por cota até dezembro. Com a cota a R$ 85, isso dá um dividend yield de 13,8% ao ano, isento de imposto de renda. No papel, é um dos melhores retornos do setor. E quem toca isso tem currículo. A TRX Gestora de Recursos é uma das casas mais respeitadas em fundos de tijolo. São mais de R$ 10 bilhões sob gestão e mais de 150 imóveis no total. Na nossa régua, ela leva nota 9 de 10. Isso importa muito aqui, porque tudo que vem a seguir depende da gestão executar bem. Uma tese ousada na mão de um gestor ruim é uma bomba. A mesma tese na mão de um gestor bom vira, no mínimo, um risco calculado. Guarde isso também. Agora, o que mexeu o preço? Naquela noite, o fundo anunciou 4 operações que somam quase R$ 4 bilhões. A primeira. Um galpão do Mercado Livre em Guarulhos, por R$ 1,4 bilhões, já assinado. A segunda. O Hotel Emiliano, em Copacabana, por 260 milhões, já concluída. A terceira, a maior. 5 imóveis da Cirela, por R$ 2,1 bilhões, ainda como memorando não vinculante, dependendo do aval do órgão de concorrência. E a quarta. Uma fatia de um galpão em Recife, por 210 milhões, também como memorando. Juntas, essas compras equivalem a quase todo o patrimônio atual do fundo. É uma aposta enorme, feita de uma vez. E aqui está a conta que assustou o mercado. Para pagar essas compras, o fundo vai tomar dívida nova, a um custo de CD e mais 2,5% ao ano. Isso dá, hoje, algo entre 16,5% e 17% ao ano. Esse é o preço do dinheiro que ele vai usar. E qual é o retorno que os imóveis comprados pagam? Entre 8% e 10,5% ao ano. Repare no problema. O fundo está pegando dinheiro a 17% para comprar ativos que rendem 10%. No curto prazo, a conta é negativa. Você está comprando renda mais barata do que o custo da dívida que a financia. E é por isso que o endividamento saltou. O nível de dívida sobre o valor dos imóveis, o EUTV, era de 9,11% um trimestre atrás. Agora está em 20,14%. Dobrou em 3 meses. E as despesas já estão subindo. Foram de 17,9 milhões em junho para 20,3 milhões em julho. E isso ainda é sem as novas chamadas de capital, que só chegam em dezembro. Ou seja, o custo da tese ainda nem entrou inteiro na conta. O fundo entrou num ciclo em que precisa crescer para diluir esse custo. E crescer, aqui, tem nome. A 13ª emissão. A 13ª emissão é o coração dessa história. No tamanho base, são 5 bilhões de reais em cotas novas. Com lote adicional, pode chegar a 10 bilhões e aumentar o número de cotas do fundo em 170%. É quase triplicar de tamanho. E tem uma armadilha no preço. A cota da emissão custa R$ 94,25. Só que na bolsa, a mesma cota está a R$ 85,52, ou seja, subscrever a emissão sai mais caro do que simplesmente comprar no mercado. E o direito de preferência não pode ser vendido nem cedido para outra pessoa. Quem não tem caixa para acompanhar é diluído e não recebe nada por isso. A data de corte é 10 de agosto. Agora, o outro lado, porque ele existe e é forte. Mesmo com tudo isso, a operação segue impecável.
A vacância física é de 0,5% e a financeira de 0,3%, praticamente nada parado. 3/4 da receita estão em contratos atípicos, longos e blindados. E tem um ponto que muita gente confunde. O grupo Pão de Açúcar, que responde por 7,8% da receita, está em recuperação judicial. Mas o Açaí, que é 16%, é uma empresa separada, fora da recuperação. E mesmo o Pão de Açúcar segue pagando os aluguéis, com um plano que já tem 57% de adesão dos credores. O motor do fundo não quebrou, o que mudou foi a alavancagem em cima dele. Então, quanto vale a cota de verdade? No papel, cada cota tem um valor patrimonial de R$ 95,75. Esse é o valor dos imóveis dividido pelas cotas. E na bolsa, ela é negociada a R$ 85,52. Isso dá um P sobre VP de 0,89, ou seja, um desconto de 11% sobre o patrimônio. Mas o patrimônio contábil não conta a história toda agora, por causa da dívida. Calculando pelo que o fundo de fato produz, chegamos a um valor justo de R$ 88,81 por cota, numa faixa que vai de R$ 82 a R$ 95. A cota de hoje está bem dentro dessa faixa, não está cara. Mas também não está barato bastante para ignorar o risco. Nossa leitura mudou. Antes dessa noite, o fundo era compra, com nota 8. Agora, é manter, com nota 7,5. Não é rebaixamento por medo. É porque o perfil de risco mudou. De fundo de renda tranquila, ele virou fundo de crescimento alavancado. A tese dá certo se 3 coisas acontecerem. Se a taxa básica de juros cair, barateando a dívida. Se a inflação corrigir os aluguéis por vários anos. E se as compras maturarem, como o Galpão de Guarulhos, que rende 14,5% nos 12 primeiros meses. Se você já é cotista e não vai acompanhar a emissão, o caminho natural é manter e reavaliar. Se você pensa em entrar, vale esperar a poeira da emissão baixar. O que acompanhar é claro: o custo da dívida, o andamento das compras e a próxima distribuição. Isto não é recomendação de investimento. A decisão é sua e a análise completa está no site.